Sejam todos bem-vindos, queridos amigos, mais um momento de conversarmos, de trocarmos ideias, que possamos nos sentir abraçados como trabalhadores, como participantes dessa nossa casa amada, né, discípulo de Jesus. Mas para começar o nosso momento, vamos para a nossa prece de abertura. Prezados integrantes deste grupo de oração, com participações virtuais, de nossa amorável Casa Espírita. Tenho satisfação neste momento em que iniciamos esse diálogo amigo, aqui reunidos em pensamentos voltados ao Pai Celestial e ao Mestre Jesus, de pedir permissão para iniciarmos os trabalhos doutrinários desta noite de quarta-feira, rogando a Deus e a Jesus muita luz e concentração para expormos este diálogo a todos que nos escutam e assistem. Estejamos em paz e que assim seja. Então, o bate-papo de hoje é sobre Jesus e suas contribuições. Continuando esta caminhada de trazer um pouquinho das contribuições de Jesus nessa jornada do nosso planeta, em especial no mês de aniversário da Casa do Discípulo de Jesus, hoje a proposta é trazer alguns comentários sobre o sublime amor. Este amor que o Cristo, há mais de 2000 anos, veio tentar nos mostrar, tentar nos ensinar. Estamos hoje num trio, novamente. Eu, Luciano, sou trabalhador do Discípulo de Jesus, principalmente envolvido com a evangelização, mas envolvido nas demais tarefas da casa. Junto comigo temos aqui o nosso caro amigo, o Jânio, né, Jânio? Sim, muito bem. Muito boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui nesse momento e a gente procurando dialogar um pouquinho com todos. E também, para completar o trio, né, a nossa querida Neuza, que vai nos brindar com algumas palavras. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês. Nós somos trabalhadores do Discípulo também, fazendo a nossa pequena contribuição na parte doutrinária. Estamos aqui com vocês. Bom, falando-se sobre Jesus e falando-se neste momento sobre esse sublime amor, nós precisamos começar do início. E isso nos traz coisas importantes, interessantes, para refletirmos durante esse início dessa jornada, em especial do nosso planeta Terra. Jesus geralmente é apontado como exemplo de amor mais consumado que temos notícia no planeta. A sublimidade do amor que ele dedicou à humanidade transcende tudo que já foi vivido por qualquer um neste planeta. E aí, se nós reportarmos um pouquinho lá no livro, conhecido de muitos, A Caminho da Luz, é aquele momento que o mestre recebe do Criador essa tarefa de presidir, de organizar a criação do orbe terrestre. E amorosamente ele realiza essa tarefa, providenciando um lar, um local que possamos chamar de lar para os espíritos necessitados dessas experiências terrenas a qual todos nós estamos nessa jornada. E isso, a partir daí, ele se torna um pastor. Aquele pastor que ele fala lá na parábola da ovelha perdida, o pastor de bilhões de almas que estão internadas nessa escola, né, sideral, nessa escola espacial, nessa nave maravilhosa chamada Terra, que foi convertido neste planeta, nessa casa física. Periodicamente, desde esse princípio, ele vai enviando professores, espíritos mais evoluídos, nós chamamos os mais avançados, para exemplificar a prática e impulsionar
essa nossa jornada. Claro, Jesus, já habituado de milênios aos seres angélicos, aos benfeitores, às esferas sublimes, em determinado momento, vendo que a nossa caminhada aqui não estava muito legal, não estava muito boa, ele toma o corpo de carne e habita entre nós, os ignorantes, os devedores, os rústicos, né, que temos dificuldade de manipular tudo ao nosso redor. E na sua grandeza ele vem aqui e demonstra que o verdadeiro amor, ele vence qualquer lugar, qualquer dificuldade, qualquer barreira, por mais colossais que sejam. E ele se coloca à disposição de todos nós. Este amor é sublime. Se pudéssemos, na nossa pequenez, comparar, o que não é uma coisa legal, mas não tem nada e ninguém que possa ter suplantado esse amor. É um amor que ainda nós não entendemos. Mas vamos tentar hoje ter uma pequena ideia, pelo menos uma fração disso tudo. E já que começamos pelo início do nosso planeta, como será que aconteceu isso a nível espiritual, Neuza? Você tem uma ideia para nos trazer? Pois é, Luciano. A exemplo do livro A Caminho da Luz, nós temos um outro livro que narra muito amorosamente a vinda de Jesus para a Terra. Esse livro se chama Harpas Eternas. Ele tem esse nome porque ele chama esses espíritos evoluídos de harpas, os que muito amam, que estão afinados com a melodia divina, com a música das esferas celestes. Então, esses espíritos do nível de Jesus, essa comunidade arcangélica que nos fala no livro Caminho da Luz, que se reuniu para a vinda de Jesus e para ditar os destinos da Terra. Então, esse livro apresenta esses personagens, esses espíritos evoluídos, como harpas eternas, aqueles que tocam eternamente aquela melodia acalentadora do alto. E nesse tempo da vinda de Jesus, então, nesse livro narra um trechinho que é bem interessante. Diz o seguinte: naquela noite, a 7ª do solstício de inverno, permaneciam muitos em vigília para contemplar o grandioso espetáculo anunciado pelos astrônomos assírios e caldeus, alguns dos quais temiam mesmo um cataclisma estelar que produzisse desagregação de vários mundos, inclusive a Terra. Então, os astrônomos sabiam da passagem da estrela, chamada Estrela de Belém, que marcou o nascimento de Cristo. Era um acontecimento astronômico que estava sendo esperado. Os mais letrados, né, os astrônomos. Também velavam, nessa noite, os pastores betlemitas de Belém, que na simplicidade de seus costumes dirigiam fervorosas preces a Deus, suplicando-lhe misericórdia. Estavam amedrontados, né? Então pediam a misericórdia divina, o amor de Deus a seu favor. Os mais sensitivos dentre eles captaram a onda da harmonia divina emanada das grandes inteligências que aprestavam a entrada do homem-luz no plano físico. Então, essa preparação para a chegada de Jesus é uma preparação onde foi envolvido muitos espíritos evoluídos, espíritos de escola, como se diz. E essa onda radiante de luz e glória vertia sobre o planeta como uma cascata musical, o inovidável cântico do amor e da paz. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade.
foi o que os pastores ouviram durante a sua vigília no campo, que sentiram na sua mediunidade, na sua simplicidade, na sua humildade, que algo muito grande estava acontecendo. E então eles ouviram esse cântico. E aí já mostra, então, a missão, o início do amor de Jesus no seu nascimento. E ele pede o que aos homens? Apenas boa vontade para receber os seus ensinamentos que virão futuramente. O Jânio pode nos falar um pouco mais dessa personalidade magnífica que veio à Terra sob o nome de Jesus de Nazaré. Realmente, essa personalidade surpreendeu naquelas épocas de então, antigas épocas, que esperavam por um grande líder, um grande rei, aquele que talvez viesse, tipo assim, num cavalo, montado num cavalo branco, com sua espada, aquele rei que viesse para dominar a situação. Era essa esperança, talvez, que tinham aqueles povos, pensavam nesse tipo de líder que eles iriam ganhar. Mas, como sabemos, aí estão as histórias todas, este líder muito decepcionou aqueles poderosos da época, mas nos trouxe esse grande exemplo, essa grandiosidade de pessoa que foi Cristo para nós aqui, para esse mundo todo que nos, ao longo desses 21 séculos, nos demonstrou e o quanto a coisa mudou. Com isso, a gente pode fazer esses levantamentos todos com conhecimento de causa, a partir desses registros todos, que aí, então, eu passo a verificar melhor aqui na doutrina. Jesus de Nazaré, encarnação do Cristo, não é propriedade exclusiva de nenhuma tendência ideológica, mas pertence a todos aqueles que o reconhecem como o mensageiro da verdade eterna. O amor que o genial sonhador irradiou ao redor de si, para com a fraternidade humana, criou-lhe um vasto círculo de fervorosos admiradores e de perseverantes discípulos, que século após século têm acrescentado o valioso concurso de suas investigações e interpretações, baseado numa lógica austera, a par das visões internas de suas almas, mais ou menos capazes de compreender a grande personalidade do enviado pela eterna lei, como instrutor e guia da humanidade terrestre. A grandeza do mestre nazareno não está, pois, fundamentada exclusivamente no seu martírio, senão em toda a sua vida, que foi um expoente grandioso da sua doutrina de humanidades, doutrina essa que ele perpetuou, esculpindo-a em duas colunas de granito, a paternidade de Deus e a fraternidade de todos os homens. Toda a sua existência foi um vivo reflexo dessas duas ideias mães, sobre que assentam todos os seus ensinamentos, pela convicção profunda que lhe assistia de que somente eles podem levar as humanidades à perfeição e à felicidade. Sentir Deus como Pai significa amá-lo sobre todas as coisas. Sentirmos-nos irmãos de todos os homens seria trazer o céu para a terra.
Mais adiante, nós podemos verificar aqui também uma passagem muito importante. Cremos que reconhecer e praticar seu ensinamento como uma eloquente emanação da divindade é a mais formosa oferenda de amor que podemos apresentar a seus amigos e admiradores, unidos pelo vínculo incorruptível do seu genial pensamento. Deus é nosso Pai, todos os homens são irmãos. São assim as estrelas de primeira grandeza, que derramam suas claridades sem nada pedir àqueles cujos caminhos iluminam, edificando, ao contrário, a própria felicidade futura. E assim, essa grandeza da pessoa do Cristo, do nosso grande mestre, que veio para dar esses grandes exemplos aí, nós temos só a enaltecer a cada dia mais e lamentar que nesses 21 séculos que passamos, muita coisa ainda não foi entendida, muita gente ainda não se ateve a tudo isso que Cristo veio nos demonstrar. Lamentável, mas estão aí os exemplos, a realidade. Era isso. Legal que vocês dois falaram, que vocês comentaram dessas passagens, o quanto a palavra amor ela é proferida, mas também é exemplificada, né? Nesse momento, a Neuza falando ali, aquele momento dos pastores, né, com a chegada do Cristo, aquela vibração, aquelas harpas cantando, aquela música celestial, vibracional de amor, é um momento único na humanidade. E junto com o que você falou, Jânio, do amor a Deus, né, e nós como irmãos, ao próximo, né, nós como irmãos. E aí, como está difícil a gente entender esse real significado do amor. E aí, olhando, vocês falar que eu pensando, tem algumas anotações aqui que eu preciso. Talvez a gente comece, não que a gente comece, né, mas que nos dê uma luz desse caminho de entender essa palavra amor, esse amor sublime que o Cristo traz. Porque lá no grego antigo, vamos voltar lá para trás, mais próximo dessa época, para compreendermos, tem 3 palavras distintas para o amor. Já ouvimos falar ela muitas vezes, né, na nossa vida. Os amigos já devem ter ouvido falar do amor eros, do amor philos e do amor ágape, né? Então são palavras assim, gregas que a gente já ouviu falar, ainda não entendeu muito bem, mas, né, estamos tentando, essa é a proposta. E fica claro, na questão histórica, né, da Grécia, fica difícil de separar as 3, elas sempre estão juntas, né? E aí vamos para cada uma delas para a gente entender. O eros, que é significa aquele amor romântico, né? É o amor por alguém ou algo que falta para a gente. Então é aquele amor talvez necessário, que a gente necessite, né? Que você ama mais que o amor philos, que é o amor da amizade. Então esse amor eros, se a gente pudesse resumir, talvez poderia ser assim: é o desejo daquilo que falta. Isso Platão disse, né? Eros é o desejo daquilo que me falta. E também define como um sentido, né, que transforma-se num exame de beleza dentro de mim. Porque eu me sinto atraído, né, eu amo aquilo que eu desejo, ou seja uma pessoa, seja algo que me falte. Então isso é o amor eros. Uma interpretação para a gente poder compreender. E o próximo é o amor philos,
que tenha vínculo com a amizade, é aquele amor do amigo. É um estado intermediário, né? Daquilo que nós queremos, por exemplo, dizer a um amigo, né? Talvez aquilo que o amigo ache de nós, né? Aristóteles, né, tem uma fala dele aqui que é legal. Querendo para alguém o que se pensa de bom, e por sua causa, e não pelas nossas próprias. E assim inclinado, quando puder, a fazer coisas por ele. Então, é um amigo querido meu que eu vou fazer alguma coisa legal para ele, sem nada de retorno, né, e nem que ele precise ou não, mas eu faço, né? É uma pessoa que eu me afinizo, então é o amor filos. É o fazer o bem para alguém sem causa própria, né? Fora, inclusive, do interesse com relação a mim, assim, aquela brincadeira que a gente fala do eu dou um presente sem esperar receber outro, né? Então, para simplificar assim os nossos presentes de aniversário, se é que quando acontecem, né, que no momento está mais complicado. E o terceiro é o amor ágape, que é o exemplo, né, que a gente está comentando agora, que é o que o Cristo nos trouxe. É o amor que se doa, é um amor incondicional. E aí é difícil de nós entendermos. É um amor que não tem condição nenhuma para mim amar. Eu simplesmente amo. Ponto. Não tem aquelas vírgulazinhas que muitas vezes a gente acaba colocando, né? Ah, se fizer isso. Ah, se ele me retribuir. Ah, se ele falar a palavra bonita e não falar aquelas coisas, né? Ah, se ele colocar a toalha no lugar certo, se não apertar a pasta de dente do jeito, né, e enrolar bonitinho, se tampar a pasta de dente. Então, aquele monte de coisa. Ele é incondicional. Eu amo e ponto, né? Tem coisas interessantes. É o amor da entrega. Jesus se entregou para nós. É uma entrega. O fato dele vir num corpo material é uma entrega incondicional, é um amor incondicional. Ele se fala muito que ele é baseado nos comportamentos e pela escolha sem esperar nada em troca. E aí, quando Jesus, lá no relato que a gente tem, como o Jânio colocou, nos relatos que trazem de Jesus, quando se fala de amor, é esse amor ágape, incondicional, sem esperar nada, de entrega. E ele tem várias passagens, né? Jesus tem várias passagens, vários momentos, que nós podemos buscar lá no Novo Testamento, mas no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, aonde ele apresenta de N formas. E aqui eu acho que a Neuza vai ter uns exemplos para nós, né, Neuza? Eu acho que ela está com o livrinho ali na mão, pronta para contar para nós. Não, até não estou com o livrinho, eu vou falar alguma coisinha. Mas aí estava olhando, esse amor incondicional, então, é aquele que Jesus trouxe, que veio exemplificar, né? E o amor, a caridade é o amor em ação, né? E nós temos aquela passagem da caridade segundo São Paulo, que é o amor em ação também, né? Que ele fala que o amor ou a caridade tudo sofre, tudo perdoa, tudo. Ele não condiciona a nada mesmo, como tu falou. Tem um trechinho que diz assim: amor incondicional não tem orgulho de nenhuma espécie, não se envaidece da sua capacidade nem da sua força, não tem necessidade de alardear a sua existência, nem demonstrar o seu imenso universo. Ele é simplesmente um amor humilde, puro, despretensioso e justo, e por isso se torna tão grandioso. E esse amor que Jesus veio pregar, o amor ao próximo, a Deus, quando perguntaram, né, qual era o maior mandamento, Jesus resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Então, e aí, numa conversa com os seus discípulos, alguém pergunta, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, porque os judeus não tinham uma boa relação com os samaritanos, eles consideravam inferiores, que não faziam, não cumpriam com as obrigações religiosas como eles cumpriam, que tinham aquela ideia assim de uma forma muito arraigada, muito enérgica, mas com o fundo não era tão religioso, tão puro assim. Então Jesus conta a parábola que um homem descia para a cidade de Jericó e foi assaltado e foi ferido por os salteadores e foi deixado à beira da estrada. E daí passam várias pessoas, inclusive um sacerdote, que os levitas, que tinham a função de rezar, ele era sustentado pelos outros só para manter a religião, e nenhum se importou com aquele homem. Aí Jesus diz que um samaritano, que eles não admitiam que um samaritano pudesse fazer alguma coisa boa, o samaritano passou, ajudou aquele homem, cuidou das suas feridas, levou até uma estalagem, e lá ainda pagou a estada, e disse que se precisasse mais alguma coisa, quando voltasse ele pagaria. Então ele faz a pergunta para quem fez, ele devolve a pergunta para quem fez a pergunta para ele, quem é o meu próximo? E ele diz, quem você acha que foi o mais próximo daquele homem que estava na estrada? Aquele que agiu com amor, com caridade, não foi aquele que tinha a função de fazer, tinha o dever de fazer, que era uma pessoa inserida na religiosidade da época, que sabia da lei, que eram os conhecedores da lei antiga, né, da lei mosaica, mas que também pregava, já tinha os mandamentos, né, de amar o próximo. Jesus só resumiu, né, a uns 2, resumiu os 10 naquele amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, aí ele faz essa demonstração através da parábola para que eles pudessem compreender a extensão do amor, que essa extensão desse amor não escolhe religião, nem raça, nem culto, nem cor, nem riqueza, nem pobreza, é o amor incondicional. É isso que ele demonstra nessa passagem. E outra das passagens de Jesus, que é um grande tratado, é o Sermão da Montanha, que já disseram que mesmo que todos os escritos, dizem que foi Gandhi que disse, se todos os escritos evangélicos fossem perdidos, mas se salvasse o Sermão da Montanha, estaria, a maior parte estaria salva. Aonde Jesus coloca todas as formas de alcançar a nossa evolução, todas elas através do amor, da resignação, da paciência, da compreensão, aqueles que sofrem, que serão consolados, os aflitos, os mansos e pacíficos, que possuirão a terra, aqueles, os outros, agora eu esqueci, porque eu não estou lendo, não tenho o texto aqui, que serão chamados filhos de Deus, os outros, todos sofredores, humildes, bem-aventurados os humildes, porque serão chamados filhos de Deus. Então, todos aqueles que seguirem aqueles ensinamentos que Jesus deixou, demonstrando o seu grande amor por nós, vai chegar ao reino de Deus. O que é o reino de Deus? É um reino de amor. Jesus veio trazer, nos mostrar como funciona esse amor.
como Deus ama. E ele nos disse assim: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, esse é o tema. E a doutrina espírita nos traz a divisa: fora da caridade não há salvação, que a caridade é o amor em ação, principalmente o amor ao próximo. E o amor ao próximo é o sacrifício mais agradável a Deus, o perdão das ofensas, daquilo que o próximo pode ter cometido contra a gente. Em outra passagem que nos fala, né, vai primeiro te reconciliar com o teu irmão, para depois vir aqui fazer a oferenda a Deus, porque aquela é a oferenda que Deus mais quer, a oferenda do amor, desse amor que não cobra, desse amor que não condiciona a nada. Acho que é por aí. Não, bem legal, assim, e aí são só duas passagens, né, Neuza? O Sermão da Montanha, né, e o Bom Samaritano, de diversas outras. E o Bom Samaritano dá esse caminho perfeito desse amor, né? Mas o Sermão da Montanha, esse código, né, esse conjunto de leis de conduta para a nossa existência, em qualquer nível que possa, é tão profundo, que nos faz pensar: será que todo mundo consegue amar? Será que nós conseguimos ter essa centelha divina, né, em nós? Porque muitas vezes nós nos perguntamos que tem algumas pessoas em nosso convívio que a gente de vez em quando tem aqueles pensamentos não tão salutares como deveríamos, né? De que a gente pensa: esse não sabe amar, porque parece que é desprovido, né, de sentimentos bons. Às vezes é muito vil, criminoso, agressivo, né? E ao ligarmos o aparelho de TV ou ligarmos a algumas estações de rádio, muitas vezes nós recebemos uma avalanche de coisas ruins acontecendo e nós nos perguntamos: mas que ser humano é esse que faz tudo isso? Uma avalanche de desamor se vê, Sim, né? sim. É que é dado E, mais ênfase a esse lado também. Existe com muita coisa certeza. boa, mas a violência, o desamor é mais noticiado. Como E dizem, dá aí mais ibope, né? eu lembrei agora daquela música que diz, que é do Padre Zezinho: um dia uma criança me parou, olhando nos meus olhos a sorrir, me perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Lindo. É o modelo, realmente o modelo e guia. Agora, a gente conseguir ser, aí é o desafio, esse é o desafio. E desapegar, muitas vezes, dessas coisas que nós colocamos a mais, né? Como lá nos outros amores, né? No Filos e no Eros, principalmente no Eros, que a gente se apega naquilo que a gente deseja, né? Assim como essas pessoas, muitas vezes, que cometem algumas coisas ruins, né? Que são noticiadas, elas se apegaram àquele amor, elas direcionaram para um objeto, para uma coisa, para um animal, né? Às vezes para o dinheiro, para uma vida, entre aspas, mais fácil, né? Um carro mais moderno, mais caro, colocam em outras coisas. E aí transbordam esse amor que, de alguma forma, não seguiu essa música maravilhosa, né, do Padre Zezinho, de direcionar para o caminho do amor ao Pai, né, seguindo a caminhada do Cristo, mas que tenhamos certeza, independente de quem for. Muitas vezes até nós nos aborrecemos, né, com amigos e familiares por falas que não são legais e que a gente acaba
julgando e dizendo, ele não tem amor no coração. Ele tem, todos nós temos. E os nossos amigos e familiares muito mais, né? Mas que possamos entender que a essência divina, que é o amor, está em todos nós. E mais cedo ou mais tarde, independente de nós sufocarmos esse amor, esse germe está lá e ele vai lograr se libertar. Talvez leve um tempinho, a gente ainda é meio bruto, né, Jânio? A gente é meio complicado ainda, meio grosseiro, mas aquele amor está lá. Campesino, que é o meu estilo. É. Nascido e criado bem no campo, chucro, como eu sempre dizia. Não tem guri mais chucro. Vim para a cidade e ainda tentar modificar, mas graças a Deus a gente vai mudando um pouquinho. E a gente consegue, porque nós temos esse germe, essa essência divina, esse amor que o Cristo veio nos mostrar. Nós podemos chegar a esse amor sublime, né? Talvez, né, como eu vou pegar um amigo meu, conhecido de vocês, que o Binato diz, que talvez seja daqui às 2, 3 encarnações, mas a gente consegue. Mas a gente tem que começar, o importante é isso, é entender e dar o primeiro passo. A partir daí, subir o resto da escadaria é mais fácil, né? Porque o difícil é esses primeiros passos, né? Como a Neuza colocou, às vezes, do fato do reconciliar. Então, o quanto é importante isso. E para aprender, é bem interessante que o Cristo, né, nos traz essa lei de amor, essa lei, essa doutrina, que é a doutrina inteira de Jesus, essa lei de amor. Não é, Jânio? Como tu estava falando, Luciano, essa questão nos toca, vindo eu principalmente lá da querência, onde eu nasci, do alto de uma coxilha, a gente vai aprendendo, vai, como diz o Mano Lima, né? Estamos domando, estamos aprendendo, estamos ensinando, e assim vamos gineteando por esse Rio Grande afora. Enfim, vamos entrar no assunto que nos compete aqui, a lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mas avançado e corrompido só tem sensações. Instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este solo interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com imenso amor a seus irmãos de sofrimentos. Feliz daquele que ama, pois não consegue nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E assim é o que nos diz essa lei do amor em resumo, né? Podemos colocar aqui como uma complementação do que tu já estava colocando. Isso aí. E para juntar com isso, se pudéssemos pensar quais os efeitos dessa lei de amor, podemos pensar em dois: o melhoramento
moral da raça humana. Então, ao colocarmos em prática essa lei de amor, esse caminho, como a Neuza falou, que o Cristo nos trouxe, né, de vivência, de exemplo nesse amor incondicional, nesse amor ágape, é o melhoramento moral da humanidade. Nós vamos ser melhores se nós colocarmos em prática esse amor. Indistintamente, nós iremos melhorar. E isso vai nos trazer um segundo efeito, que é a felicidade durante esse período que estivermos encarnados. Talvez não seja aquela felicidade plena que muitos almejamos, mas é uma felicidade duradoura, uma felicidade que vai ser contagiada por todos, todos poderão ter ela, porque teremos esse melhoramento moral. E aí os mais rebeldes, os mais viciosos, né, os mais que a gente, né, nós, os mais difíceis, nós vamos se reformar. Nós vamos entrar numa nova era, numa era de regeneração. E aí vamos conseguir observar esses resultados na prática, não só na teoria, como muitas vezes a gente está fazendo, inclusive agora comentando sobre esse amor. Vamos vivê-los na prática. E seguindo uma coisinha bem simples, né? Uma frasezinha, uma ação, uma atitude nossa bem simples. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes ao contrário. Todo bem que esteja ao alcance de fazermos. Este é uma regrinha que o Cristo nos traz, que a doutrina espírita amorosamente nos oferta para também termos essa melhora. Não vamos acreditar que esse mundo está difícil, que é só violência, que é coisa ruim, né, Neuza? A gente tem muito, o que nos é mostrado muitas vezes são as coisas ruins, mas tem tantas coisas boas que estão aí. Não pensemos no endurecimento do coração humano, mas sim no amor verdadeiro, no amor voluntário, né? Porque o amor, ele é um imã que, infelizmente, ou felizmente para todos nós não conseguimos resistir. Nós vamos ser atraídos para ele. E aí o nosso futuro? Quais são as nossas tarefas para o futuro? Também é simples. Como a Neuza falou, aprender a amar. Né, Jânio? Aprender a amar. E segundo, desenvolver a caridade, que é o amor em prática. E isso, fazendo isso, Sim. tem aquela questão lá do nosso livro dos Espíritos, sobre o verdadeiro espírita, nós estaremos nos esforçando e amorosamente, como consequência disso tudo, chegaremos ao homem de bem. Então, é uma caminhada muito boa, muito tranquila e que nos enche o coração de alegria e felicidade. Por isso, o quanto é importante, o quanto é bom conseguirmos lembrar dessa lei de amor. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, né? Já o tempo voa, está muito bom, muito gostoso. E aí eu gostaria de pedir para Neuza, né, Neuza, nos brindar para a gente começar o encerramento desse nosso bate-papo de hoje, uma poesia, né? Uma poesia que nos encha o coração, que nos enche de alegria. Né? Tá certo. O pessoal que frequenta os discípulos de Jesus já é acostumado a ouvir de vez em quando uns versinhos. E esses versinhos que eu tenho aqui, ele é mais ou menos um resumo desta grande oportunidade que nos é dada pelo amor de Deus, pelo amor divino que Jesus veio nos trazer e demonstrar. E tem como título Amor Divino. O sinal do amor de Deus reúne sob o mesmo teto, com a bênção da família, afetos e desafetos. O familiar que retorna vem buscar a compreensão que outrora ele não teve ao lado do mesmo irmão. É o cadinho que lapida nas lutas do dia a dia, restaurando o equilíbrio
o amor e a harmonia. No vai e vem destas vidas, encontros e desencontros, cada amizade consolidada vem a somar muitos pontos. De ponto em ponto subimos, nas provas, nas sabatinas, aproximando-nos aos poucos da pura essência divina. Pois Deus é a pura essência, de tudo é o Criador, e elevando a consciência, subimos os degraus do amor. O amor que tudo permeia é a pura herança de Cristo, que nos deixou a mãos cheias para ouvir e ser visto. Ser visto como exemplo e o filho do Pai maior, consagrado em sacrifício aos irmãos, deu sangue e suor. Jesus, o Cristo, o ungido, veio ser modelo e guia para a humanidade inteira que desnorteada seguia. Agora, o rumo já temos, entendimentos também. Basta então que trabalhemos, sempre a serviço do bem. A doutrina que abraçamos, o nosso consolador, o espiritismo cristão, é a consagração do amor. Tenho dito. Que maravilha, Neuza, muito bem, parabéns. Nos traz esses versos, né, resumindo todo o nosso bate-papo de hoje, muito bom. Gostaríamos de agradecer a todos que estiveram conosco nessa conversa, também se disponibilizando, se prontificando para parar um momentinho para ouvir, para tentar compreender um pouquinho desse amor, desse sublime amor que o Mestre nos traz, né, nessa palestra, nesse bate-papo, no mês de aniversário dos discípulos. E gostaríamos de agradecer com muito carinho ao Jânio e à Neuza se disporem, né, trazer esse pouquinho, essas palavras maravilhosas para todos nós. Eu agradeço também. Felicidade a vocês todos. Desculpe a minha simplicidade no sentido de colocações de termos. Sou gaúcho lá do Rincão, como eu digo. Desculpe esse meu grosseiro modo de ser, mas eu gosto disso também. Eu sou origem da terra, pés no chão. Felicidade para todos vocês, saúde e paz, e que assim seja. Agradecemos a oportunidade de poder estar aqui com vocês, levando algumas palavrinhas e nos aprofundando naquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. Estamos sempre aprendendo, sempre, sempre. Toda vez que se fala sobre um assunto, os primeiros a ser beneficiados somos nós mesmos. Então, mais uma vez agradecidos, vamos encerrando com a prece final, nos despedindo de vocês, até uma próxima oportunidade. Assim, ainda elevados nesse amor de Cristo, nessa busca de estarmos ligados a Ele, nos seus ensinamentos, nos seus exemplos, na sua paz, na sua luz, nós agradecemos mais uma vez, pedindo que essa luz se espalhe por todos aqueles que nos rodeiam, os moradores das proximidades, que são o nosso próximo, o mais próximo. Mas que também vá além, e aonde estivermos, por onde passarmos, se pudermos levar uma palavrinha, uma reflexão, um ensinamento, uma lembrança de tudo aquilo que o Mestre nos ensinou, certamente estaremos gratos e gratificados diante da tarefa que nos compete, que é levar o amor divino em frente, procurando sempre
mais compreender do que ser compreendido, mais amar do que ser amado, como nos dizia Francisco de Assis, na sua bela passagem pela Terra, onde deixou o ensinamento sob o título Paz e Bem. Que a paz e o bem estejam conosco por agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Um abraço no coração, queridos amigos. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. É bom. Obrigado pela paciência de nos ouvir.